Bom, caríssimos, nós hoje temos aqui para estudar o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não colocar a candeia debaixo do alqueire. Na nossa linguagem de hoje, seria não acender uma lâmpada e colocar essa lâmpada embaixo de uma lata, que tampe toda a claridade, né? Não colocar a candeia ao tempo de Jesus, a luz que ficava no candeeiro, não colocar debaixo do alqueire, que era uma lata de medida, para se medir quantidade de óleo, azeite, farinha, de trigo. Era uma lata de um tamanho determinado, que continha um determinado volume e era usado como medida geral, adotada por todos, mas se chamava de alqueire. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar Jesus dizendo justamente isso. Ninguém acende uma luzerna e a coloca debaixo do alqueire de uma lata. Mas quem a acende, põe-na sobre o candeeiro, a fim de que ela dê luz a todos os que estão na casa. Ainda no Evangelho de Lucas, Jesus segue dizendo: ninguém, pois, acende uma luzerna nem a cobre com alguma vasilha, ou a põe debaixo da cama. Põe-na assim sobre um candeeiro, para que vejam a luz os que entram. Porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifestada, nem escondida que não haja de saber-se e fazer-se pública. Jesus está querendo passar a ideia para nós de quem procura clarear o ambiente, né? A partir do momento que tem a fonte da luz, ele vai colocar essa fonte de luz no lugar alto da casa, da sala, do ambiente, para que possa clarear a todos. Ninguém vai pegar a fonte da luz e, por exemplo, colocar embaixo da cama ou debaixo de uma vasilha. Então, aqui, a gente, em nossa conversa, vai fazer a interpretação da passagem do Evangelho, associando a luz da vela, da lâmpada, no candeeiro, a candeia, enfim, a luz de uma maneira geral, ao conhecimento, à verdade. E a ausência da luz, ou seja, a treva, a escuridão, fica associada à ignorância, o desconhecimento da verdade. Então, quando Jesus diz que ninguém acende uma lâmpada, uma vela, pega uma candeia e a põe debaixo da cama, mas no lugar mais alto do ambiente, da casa, para que clareie o ambiente aos que nele entrem, está dizendo que aqueles que possuem, que detêm o conhecimento, uma parcela da verdade, eles devem irradiar essa verdade como a fonte de luz, a candeia, no caso, ou a vela, irradia a própria luz. Que cada um de nós que possui, nas suas possibilidades, alguma forma de conhecimento, alguma parcela da verdade, por um dom de Deus, por um esforço próprio de buscar esse conhecimento e o adquiriu, e tem a missão, como a missão da vela, qual seria? Iluminar o ambiente. E a missão daquele que possui uma pequena parcela da verdade, qual seria? Iluminar o ambiente, no sentido de que esta iluminação
se constitui na dispersão da verdade, da irradiação do conhecimento. É isso que Jesus está falando. Nós poderíamos pensar, quem tem essa missão? Aqueles que têm a capacidade de absorver conhecimento. Porque independe de querer absorver ou não. Todos nós que temos a capacidade de aprender, aprenderemos. Porque não depende de nós. Este aprendizado fica por conta da lei de Deus. O que eu estou falando é que a questão de estarmos aprendendo, estarmos evoluindo, estarmos crescendo como criatura de Deus, independe de nós, querermos isso ou não. É da lei de Deus que cresçamos, aprendamos, porque hoje, nesse momento, consciente ou inconscientemente, nós já sabemos mais do que quando acordamos hoje cedo. Já vivemos 12 horas despertos no mundo esse dia de hoje. Já vivemos experiências, já acumulamos uma bagagem diária de experiências. Então, todos nós temos uns mais, outros menos, essa missão de estar passando, repassando para os irmãos aquele pouquinho que já sabemos. Aquele pouquinho que já sabemos. Guardar o conhecimento adquirido é a pior relação que podemos ter com o conhecimento, com a verdade adquirida. Aquele que possui o recurso na condição de mau investidor. É aquele que na parábola dos talentos vai enterrar o seu talento, em vez de fazê-lo multiplicar, na forma de irradiar essa verdade, que na linguagem evangélica é chamada de luz. Luz. Conhecimento é luz. Ignorância é as trevas. Por isso nós sempre lembramos palavras das mais famosas do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele fala isso para dizer do poder que tem a verdade. E no nosso estudo de hoje, falamos isso para lembrar da necessidade que há em espargir essa verdade. Então, é uma obrigação, uma missão de todos nós que aprendemos, seja o que for, dividir esse conhecimento. E devemos fazê-lo, esse trabalho de iluminação que todos nós podemos fazer, cada um de nós no seu nível de possibilidades. É um trabalho de todos nós. Devemos fazer, a doutrina espírita nos adverte, de que forma? No limite de nossas forças. Em outras palavras, devemos iluminar no limite das nossas forças, ou se tratando de luz, de nossa potência. Potência de irradiação. O quanto você pode irradiar? É aí que você tem que buscar, é nesse limite que você tem que buscar servir. No limite das suas forças. Iluminar no limite de suas forças. Porque a doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, diz que nós não vamos responder somente pelo mal que fizemos. Mas que devemos fazer o bem no limite de nossas forças, porque responderemos pelo mal que nasceu em função do bem que deixamos de fazer e poderíamos ter feito. É nessa condição que recebemos a missão de iluminar
de acordo com nossas possibilidades, cada um de nós. Cada um de nós. Bom, sabemos então que temos essa missão, como cada um de nós, pequeninas velas do universo, trabalhando no universo do Pai, na nossa condição, como cooperador, nas nossas possibilidades. Isso sabemos, estamos estudando agora. Mas a questão que sobrevém é a seguinte: de que forma fazer isso? E é então que nós vamos colher no exemplo do Cristo a sua pedagogia, suas técnicas ensinadas, e deixar plantado em cada um de nós uma lição conforme a possibilidade de entendimento de cada um, que é diferente uma do outro. Nós sabemos que, pelas nossas experiências diárias, porque o nosso planeta nos põe, em média, 12 horas de luz, 12 horas de trevas. Nós temos uma relação com as duas. Com a luz e com as trevas. E nós sabemos que quando estamos nas luzes e as trevas se fazem de forma imediata, nós ficamos meio perdidos. E quando estamos nas trevas e a luz da mesma forma imediatamente clareia o ambiente, nós também ficamos perdidos. Ficamos cegos do mesmo jeito. Porque a luz, aprendemos com essa experiência, deve ser apresentada de maneira gradual, para que, em vez de clarear, ela não ofusque ao ponto de cegar. Aí está a técnica da pedagogia do Cristo, que fala para todos a mesma história, sabendo que não vai cegar ninguém, porque cada um vai absorver o tanto de luz daquela história conforme a sua possibilidade. E é assim que ele adotou o sistema das parábolas, que são as histórias do Cristo. Histórias que podem ser contadas, cheias de ensinamento moral, na forma de apólogos, na forma de fábulas e de parábolas. Geralmente as fábulas nós vamos encontrar coisas e animais se comportando como gente, conversando. Sabe aquelas histórias onde o sol conversou, a lua conversou com o mar apaixonadamente e perguntou tal coisa. E o mar, como se falasse, respondeu tal e tal coisa em resposta. São as histórias das fábulas. E existem as parábolas, as fábulas. E as histórias, as parábolas, ricas de ensinamento, já foram usadas antes do Cristo, como instrumentos pedagógicos de passar uma mensagem, passar uma lição, de maneira que não ofusque, não segue demais os ouvintes. Muitas correntes filosóficas antes de Jesus, no Oriente, baseadas em alguns livros, ensinavam de forma direta, sem parábolas. Nos Vedas antigos da Índia, o Bhagavad Gita, os Upanishads, estavam lá ensinando. O espírito na morte do corpo retorna para o plano espiritual, por exemplo. E aí não há parábola nenhuma, não há história nenhuma, é um ensinamento dado de forma direta. O espírito, depois de abandonado o corpo, dado algum tempo, retornará ou reencarnará a um novo corpo físico. Então, o ensinamento de forma direta. O livro dos mortos do Tibete, por exemplo.
Mas outros também, do Oriente, como o Buda, gostavam muito de contar as suas histórias, suas fábulas. Eu, por exemplo, poderia querer me esforçar aqui para colocar, em termos diretos, uma exposição de uma lição, por exemplo, de que todos nós temos nosso valor. De que apesar dos defeitos que nós temos, todos nós podemos contribuir na criação do nosso Pai. Porque muita gente pensa, eu gostaria de ajudar nisso, eu gostaria de ajudar naquilo, poderia, quem sabe, contribuir na casa, ajudando nisso, mas eu sou tão cheio de defeito, eu tenho aquele problema, eu tenho aquela limitação, eu tenho isso, eu sou meio... Eu poderia me esforçar ao máximo. Eu jamais ia colocar em vocês esse sentimento de que eu posso contribuir. Apesar das minhas limitações, eu jamais ia conseguir colocar em vocês, por exemplo, essa lição, que essa parábola, meio fábula do Buda, ensina. E vocês vão perceber a diferença. Porque eu já falei que todos nós podemos contribuir, mas vocês, ouvindo essa parábola do Buda, por exemplo, vão sentir o mesmo ensinamento de forma diferente. Não sei se alguém já conhece ou já ouviu a parábola do balde rachado. Pois bem, havia uma mansão que era servida por muitos servos, contou o Buda. Cada um tinha sua missão nessa mansão, suas tarefas específicas. Um dos servos tinha a missão específica de ir todas as manhãs até um poço de pedras e trazer de lá a água para despejar na cisterna da mansão que ficava no pátio interno da propriedade. Então, toda manhã, o servo colocava uma vara de bambu nas costas, com um balde de cada lado, e percorria um longo caminho até o poço de pedra. Ali ele enchia os baldes, pendurava-os na vara de bambu e a punha nas costas, e então a carregava até a cisterna na casa de seu amo. Fazia isso várias vezes toda manhã até encher a cisterna. Mas conta o Buda, Siddhartha Gautama, que uma das vezes, quando foi baixar o balde, ele bateu com o balde na lateral do poço. E como o balde era de madeira e o poço era de pedra, o balde rachou. Ao contrário do que se poderia imaginar, o servo que tomava conta dessa tarefa não jogou o balde fora. Ele continuou usando o balde, mesmo o balde tendo rachado. Só que, por conta do balde que rachou, a tarefa dele mudou completamente. Ele agora chegava na frente do poço, enchia o balde bom primeiro, depois enchia o balde rachado e já tinha que sair correndo pelo caminho, e quando chegava na cisterna, derramava primeiro um pouquinho de água que ficou no balde rachado. E só então derramava a água do balde bom. E depois voltava para pegar mais água. E aí, numa dessas vezes, em que ele estava nessa atividade, carregando os baldes do poço até a casa de seu amo, quando ele parou os baldes para enchê-los, o balde rachado falou para ele: por que você não me joga fora? Por que você não me abandona? Você pensa que eu não sei? Que por minha culpa você está se sacrificando muito mais? Que você tem que ir e vir muito mais vezes, porque eu não sirvo para nada? Porque eu sou um inútil, um imprestável? Que eu não tenho condições de ajudar você na sua tarefa? Porque eu vou largando pelo caminho tudo que você põe dentro, porque no fim eu não sirvo para coisa nenhuma. Não se condene a ficar comigo, porque não sirvo mais para você. Me jogue num monturo de lixo, que é o meu lugar, meu destino.
E quer saber? Não me condene mais ainda, sentindo a dor de saber que eu lhe atrapalho. Me jogue fora. Olha o balde bom, como ele ajuda tanto você. Ele sim é útil, mas eu não sirvo para nada. Liberte-se de mim e me jogue fora. O rapaz, então, virou-se para o balde rachado e disse: Ah, meu balde rachado, se tu soubesses o quanto meu amo se agrada do meu serviço que faço, exatamente porque me sirvo de ti para levar a água para a casa dele, tu não dirias que és inútil. Porque exatamente no dia seguinte em que tu te rachaste, eu plantei sementes de rosas no caminho que vai exatamente do poço até a cisterna do meu amo. E quando tu passas nas minhas costas, derramando pelas tuas lágrimas as tuas imperfeições, tu vais semeando vida por onde tu passas, fazendo assim que o caminho fique todo florido. E então eu colho essas rosas toda manhã para enfeitar a casa do meu amo. Mas olhe o caminho por onde vai o balde bom. Ele é tão completo em si mesmo, ele tem tanta certeza de sua grandeza que ele não divide nada com ninguém. Por onde ele passa, não existe vida. Mas tu, por onde passas, chorando a tua pequenez, chorando as tuas dificuldades, tu produz vida. E meu amo é muito feliz com o trabalho que faço, exatamente porque me sirvo de ti. Ó, meu tão útil e precioso baldo rachado. Vocês perceberam a diferença? De quando eu falei antes, e o poder que tem uma história dessa, para nos penetrar com lições e ensinamentos. Essa é a técnica. Para que a luz fique no alto, sem ofuscar a possibilidade de absorção luminosa de cada um. Bem, então os discípulos vendo o quê? Quando conversavam com Jesus, Jesus trazia os ensinamentos de forma direta. Mas quando ia tratar dos mesmos assuntos com o povo, falava aquelas coisas através dessas histórias. E não se contiveram. E na primeira oportunidade, já disseram: Mestre, por que razão lhes fala tu por parábolas? E Jesus respondendo lhe disse: Porque a vós outros vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Nós temos que procurar contextualizar o relacionamento do mestre com os discípulos. Nós sabemos que eles andavam de cidade em cidade, mas não andavam a cavalo, era um luxo o cavalo, era uma BMW de hoje. Eles andavam a pé, percorriam distâncias que faziam com que quase sempre tivesse que pernoitar pelo caminho. Isso aproxima as pessoas. Isso estreita a convivência. Caminhavam. Quando anoitecia, é aqui que vamos dormir. Faziam aquela fogueirinha. Vocês podem imaginar estar sentado em torno de uma fogueira, com Jesus conversando debaixo de um céu estrelado? Porque nos desertos, a noite é muito mais límpida. As estrelas brilham mais. E ali eles têm a liberdade de tocar em todos os assuntos que aqui chamam os mistérios do reino dos céus. E tem aquela conversa franca. E Jesus vai passando de forma direta, contando tão intimamente com os discípulos
sobre o mundo espiritual, as várias moradas da casa do Pai, a necessidade da caridade, do desapego das coisas materiais, né? Do trabalho de assassinar o egoísmo em nós, o orgulho em nós, saber ser pequeno para crescer espiritualmente. Tudo isso conversado à luz da fogueira, mexendo nas brasas, deitadinho, ajeitado. Sabe aquela história quando a gente está conversando no quarto, assim, que daqui a pouco um já não responde mais que está dormindo? Aí você fala, fulano, não responde mais, fala, esse já dormiu. E assim dormia um, e assim adormecia outro, nesse clima. Mas quando Jesus ia passar essas lições para o povo, falava por parábolas. Mas Jesus dizia que era assim, porque a vós, dizia para os discípulos, já vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas. Por isso é que ele fala. Então, às vezes, causa estranheza, diz Kardec, causa estranheza ver Jesus, que não se deve colocar a luz debaixo do alqueire, mas ao mesmo tempo ele esconde a toda hora o sentido de suas palavras, sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Mas depois, diz Kardec, ele se explica, ora, eu lhes falo em parábolas, porque eles não estando em condições de compreender certas coisas, eles veem, olham, ouvem e não compreendem. Assim dizer-lhes tudo, ao menos agora, seria inútil. Mas a vós o digo, porque já vos é dado compreender esses mistérios. Aquilo que Kardec chama no Evangelho segundo o Espiritismo de maturidade do senso moral, predispõe a criatura a receber lições mais profundas de espiritualidade. Porque Kardec diz que pessoas, às vezes, detentoras de muitos títulos, doutorados, mestrados, isso, aquilo, não conseguem absorver as mais simples lições de espiritualidade. E às vezes, diz Kardec, crianças, jovens, recém-saídos da infância, as absorvem com uma facilidade incrível. A que se deve isso? Então Kardec destaca o que ele chama de maturidade do senso moral, que vem sendo construído em várias encarnações, em várias vivências, em várias existências em corpos físicos. Não são ensinamentos colhidos nas universidades. Então, diz Kardec, ele procedia para com o povo como a gente faz com as crianças, cujas ideias ainda não se encontram desenvolvidas. Porque todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência. Jesus, quando promete o Consolador, ele não fala, este que virá em meu nome, vos ensinará todas as coisas. Virá no momento certo, relembrar tudo o que vos digo e dirá todas as outras coisas que hoje vocês não suportariam. Mostrando aí o planejamento espiritual, como nós planejamos a educação de nosso sistema educacional. Imaginem vocês o sistema educacional programado pelo diretor espiritual do planeta. Dividido em etapas que são milênios e milênios e milênios. Muito mais que ensino médio, fundamental, etc. e tal. A verdadeira sabedoria espiritual é preciso ser desejada, ser buscada ardentemente, ser trabalhada. Uma vez perguntaram para Sócrates se era possível transformar um não filósofo em um filósofo. Ele falou, olha, minha mãe era uma parteira, e uma grande parteira, uma parteira muito boa, mas tinha uma coisa que ela não conseguia. É dar à luz a uma criança que não foi gestada.
Porque a sabedoria precisa ser desejada, trabalhada, produzida. Um processo de gestação. Só aí nascerá, no caso o filósofo, mas nós estamos falando da sabedoria espiritual. Dizem que o Buda tinha um discípulo dos mais fiéis, chamava Ananda, e tinha uma particular devoção pelo mestre. E o Buda andava também, cidades em cidades, parava para os acampamentos noturnos, para dormir. E numa dessas paradas, nessas conversas íntimas, ao modo de nós falarmos dos discípulos com Jesus, ele perguntou: mestre, o senhor é um homem tão sábio, tão desapegado, tão cheio de virtudes, e esses homens estão tão mergulhados na ignorância, no sofrimento, sofrem tanto, por que o senhor não dá essa sabedoria aos homens para aliviá-los? Por que não distribui essa sabedoria, libertar os homens dos desejos? Por que não consegue passar isso para toda a humanidade? Buda sorriu em silêncio. E no dia seguinte, ele chamou o discípulo Ananda e falou: Ananda, você poderia me fazer um favor? Aqui próximo a um povoado, você conhece? Eu falei: eu conheço. Você poderia me fazer um favor? Ir de casa em casa e perguntar para cada pai de família o que eles mais desejam na vida? Ah, mas é para já, mestre. E ainda no início da manhã, ele foi até o povoado e passou o dia, de porta em porta, cumprindo a missão que o mestre lhe tinha dado, perguntando a cada pai de família o que era mais desejado por ele na vida. E no final da tarde ele voltou: Ananda, fizeste o que eu pedi? Sim, está aqui. Perguntei a 50 pais de família. E o que eles responderam? Bem, 30 disseram que o que mais desejavam na vida eram os recursos materiais e financeiros para ter uma vida mais confortável, uma casa melhor, uma casa mais confortável. Sei. E os outros? Bem, dos 20 que sobraram, 10 pediram saúde, a cura de problemas, cura de saúde sua ou de alguns familiares. Tá, e os outros? Outros 5 disseram que o que mais queriam na vida era casar bem os filhos. E os 5 restantes disseram que queriam uma longa vida sobre a terra. E aí o Buda perguntou: mas, Ananda, ninguém pediu sabedoria? Que? Sabedoria? Não. Ninguém pediu sabedoria. Pois então, Ananda, como você quer que eu vá dar aos homens aquilo que eles não querem receber? Ou seja, não basta que haja um mestre preparado para dar a sabedoria. É necessário que haja homens com os corações receptivos. Quando os homens não querem, a sabedoria pode se estender pelos 4 cantos do mundo. Mesmo assim, ela será uma flor que não será colhida. Porque os homens não a buscam. Então Jesus, quando incumbiu os discípulos de pregar o seu evangelho, falou: ide primeiro pregá-lo aos judeus, ou na linguagem evangélica, às ovelhas desgarradas de Israel. Porque estes já apresentavam uma iniciação espiritual contida nos 10 mandamentos de Moisés, que se iniciava com a unicidade da divindade, ou seja, Deus é um só. Coisa que para nós hoje pode parecer uma coisa muito simples, mas ao tempo de Jesus, ao tempo de Moisés, era um avanço espiritual considerável diante de todas as demais civilizações politeístas do planeta à época.
Então, os judeus, queiramos ou não, hoje, dentro da nossa visão moderna do que vem a ser a espiritualidade, para nós possam eles ser, àquele tempo, espiritualmente primitivos, porque ofereciam animais para a divindade e tudo mais, mas eles apresentavam essa vantagem. Era uma terra preparada, era uma terra já trabalhada pelos conceitos do Deus único, dos 10 mandamentos, da justiça contida nos 10 mandamentos. Então, Jesus, esses que já estão mais preparados, comece por esses. Comece por esses. Ainda dizendo da necessidade de se elevar a fonte luminosa para que clareie o ambiente, teoricamente, na nossa discussão, é uma coisa fácil de aceitar, mas a realização dessa tarefa, às vezes, nos impõe um teste de coragem. Para falar da necessidade do perdão no meio de orgulhosos, é preciso coragem. Falar de Jesus, da imortalidade da alma, entre os ateus e materialistas, é preciso coragem para enfrentar a zombaria, o sarcasmo. São pontos decorrentes do estudo da necessidade da elevação da fonte luminosa para que clareie o ambiente. A fonte luminosa somos cada um de nós, que devemos iluminar no limite de nossas forças, não foi assim colocado pelo Livro dos Espíritos? No limite de nossas forças. E é nesse sentido que Jesus coloca: todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O teste que Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, coloca como, sob o título de A Coragem da Fé. É fácil estar aqui onde estou, falando para todos aqueles que estão de boa vontade para ouvir. Mas olha, gente, por exemplo, a gente tem uma instituição lá em Iguape, o Geraldo conhece bem, o pessoal foi lá, Posto de Assistência Chico Xavier, é uma entidade aberta, serve sopa para aquele que entrar, que vem de qualquer religião ou até sem religião, e você tem que falar ali, abrir o Evangelho, falar de Jesus. Às vezes é mais a maioria tudo criança, algumas mães, pais, alguns moradores de rua, mas é difícil. E a gente vê. Aqui é uma tranquilidade. Todo mundo ora no início, em uníssono, todo mundo junto, pedindo paz, harmonia, e tudo transcorre dessa forma, pelas bênçãos, misericórdia de Deus, nós estamos aqui em paz e harmonia. Mas lá o clima é heterogêneo, vibrações heterogêneas. Ninguém está lá pensando no Evangelho, está todo mundo pensando na comida. Olham para a gente. Será que esse gordo vai falar muito tempo mais aí? Ou já vai demorar essa sopa e tudo mais? É dentro desse clima. A coragem da fé nesses momentos. Você tem que falar firme. Falar. E a gente tem dificuldade, porque não somos ainda esses da fé corajosa. Estamos buscando essa condição. Sentimos a base vacilar, tremer, porque é próprio da nossa condição ainda. Mas a gente enxerga essa lição viva nesses momentos. Isso não é algo que fica na prateleira, nos livros. É algo que acontece conosco quando nós nos propomos a realizar. Fazer. E são as questões estudadas nesse capítulo. Eu deixei ainda, eu contei para vocês a parábola, a fábula do Buda, para dizer como uma história pode ir mais a fundo em nós do que uma linguagem direta.
E acabou sobrando aqui uma para a gente encerrar, uma outra parábola, fábula, talvez, que, novamente, só para a gente deixar exposto, né, essa condição que as histórias têm de ensinar, que são as parábolas de Jesus. Esta não é parábola de Jesus, mas bem poderia ser, porque trata-se do carpinteiro de Nazaré. E esta é uma parábola, está até aqui no celular, uma parábola a respeito de uma assembleia na carpintaria. E eu vou procurar aqui aumentar o tamanho aqui, porque eu adoro essa parábola, essa história. Se ela não virar aqui, eu leio ela de pé mesmo. Olha, gente, isso é para a mania que a gente tem de reparar muito mais no defeito das pessoas, sem ver o lado bom que cada uma tem. Está um sentido muito próximo do balde rachado. Vamos encerrar nossa exposição com essa história. Assembleia na carpintaria. Contam que na carpintaria houve uma vez uma estranha assembleia. Foi uma reunião de ferramentas para acertar suas diferenças. Um martelo exerceu a presidência, mas os participantes lhe notificaram que ele teria que renunciar. A causa? Ele fazia demasiado barulho e, além do mais, passava todo o tempo golpeando. O martelo, então, reconheceu sua culpa, mas pediu que também fosse expulso o parafuso, dizendo que ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa. E, diante do ataque, o parafuso concordou, mas, por sua vez, pediu a expulsão da lixa, dizendo que ela era muito áspera no tratamento com os demais, entrando sempre em atritos. A lixa acatou, mas com a condição que se expulsasse o metro, que sempre media os outros segundo a sua medida, como se fora o único perfeito. E aí, nesse momento, entrou o carpinteiro, juntou o material e iniciou seu trabalho. Utilizou o martelo, a lixa, o metro, o parafuso. Finalmente, a rústica madeira tomou formas e se converteu num fino móvel. Quando a carpintaria ficou novamente só, a assembleia reativou a discussão, mas foi então que o serrote tomou a palavra e disse: senhores, ficou demonstrado que temos defeitos, mas o carpinteiro trabalha com nossas qualidades, com nossos pontos valiosos. Assim, não pensemos em nossos pontos negativos e concentremos-nos só nos positivos. A assembleia, então, entendeu que o martelo era forte, que o parafuso unia e dava força, que a lixa era especial para limar e afinar as asperezas, e o metro era preciso e exato. Sentiram-se então como uma equipe capaz de produzir móveis de qualidade. Sentiram alegria pela oportunidade de trabalhar juntos. Basta observar e comprovar. Quando uma pessoa busca defeitos em outra, a situação torna-se tensa e negativa. E, ao contrário, quando se busca com sinceridade os pontos positivos dos outros, florescem as melhores conquistas humanas. É mais fácil encontrar defeitos, qualquer um de nós pode fazê-lo, mas encontrar qualidades, isto é para os sábios. É um autor desconhecido. E encerramos com essa parábola, só para que fique demonstrada mais uma vez como ela fala fundo dentro da gente, muito mais, às vezes, que as formas mais diretas de expressão, né? Muita paz a todos.